Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Palavra da Vida, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos estudar Filipenses capítulo 4, que é o último capítulo desse livro da Bíblia, que na verdade corresponde a uma carta. O apóstolo Paulo é o autor da carta que foi redigida para os filipenses, que são pessoas que nascem na cidade de Filipos. A cidade de Filipos fica na Grécia e essa cidade existe ainda hoje. Ficaram algumas ruínas do tempo de Paulo, mas essa cidade ainda existe na região da Grécia. Para entender muito melhor a carta de Filipenses, é necessário ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento e quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um médico grego chamado Lucas. Esse médico grego chamado Lucas buscou receber informações a respeito das atividades dos apóstolos depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e deixou as suas últimas instruções. E Lucas, o grego, fez uma compilação. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento, e ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, onde ele faz o registro das atividades na verdade, não são todos os apóstolos, ele faz um relato de atos de alguns dos apóstolos e principalmente dos atos de Paulo. Por que ele faz o relato principalmente dos atos de Paulo? Porque ele se tornou amigo de Paulo e ele se tornou companheiro das viagens missionárias que Paulo realizou. Se você já leu o livro de Atos dos Apóstolos, você sabe que quando você lê do capítulo 9 em diante, praticamente você só nota a história de Paulo. E por que é assim? Porque Paulo foi aquele que conviveu bastante tempo com Lucas. Lucas acompanhou Paulo nas 3 viagens missionárias que Paulo realizou. Então Paulo, ele fez 3 viagens missionárias e nessas 3 viagens ele pregou para todas as partes que o Novo Testamento mostra para nós que foram evangelizadas. Ele pregou para a Europa, ele pregou para a região da Galácia, ele pregou também na região da Ásia Menor. Ele ficou durante 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso é uma cidade que hoje não existe mais. Hoje só existem as ruínas de Éfeso, que estão em uma cidade chamada Selçuk, que fica no país da Turquia. E quando você lê o Apocalipse e você vê lá as 7 igrejas do Apocalipse, todas aquelas 7 igrejas, aquelas 7 cidades estão na Turquia. E a cidade de Éfeso foi uma cidade em que Paulo ficou 3 anos como pastor, cuidando e formando, preparando
uma igreja naquela localidade. Você vê esse relato de que ele ficou 3 anos em Éfeso, quando você lê Atos dos Apóstolos no capítulo 19, 20 e 21. Nesses 3 capítulos você lê o ministério de Paulo realizado na cidade de Éfeso. Mas, quando você lê o capítulo 16, você vê que Paulo começou a segunda viagem missionária. São 3 viagens missionárias. A primeira viagem missionária está registrada nos capítulos 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. E Paulo visitou a região da Galácia. Ele visitou Listra, Derbe, Icônio. São todas as regiões que ficam na Galácia. E Paulo, quando ele começou a segunda viagem missionária, ele começou visitando as igrejas que ele já tinha fundado, que ele já tinha visitado na primeira viagem. E ele pensou em ir para a Ásia. No caso, ele pensou em ir para Éfeso, para essa região da Turquia. Mas no capítulo 16, você lê que ele foi impedido de ir para essa localidade na segunda viagem missionária. Ele teve um sonho em que ele via um homem vestido com roupas da Macedônia. E a Macedônia fica na região da Grécia, fica próximo à Grécia. E ele entendeu, quando ele teve aquele sonho, e o Espírito Santo o impediu. Você vê isso em Atos, no capítulo 16, que Paulo fala que iríamos ir para a Ásia, mas fomos impedidos pelo Espírito. E ele fala que ele teve um sonho que viu um macedônio, e ele via aquele macedônio chamando ele e dizendo: passa a Macedônia. Por causa desse sonho, Paulo entendeu que precisava ir para essa localidade. Então ele vai para a Macedônia, e quando ele entra na Macedônia, ele chega nessa cidade de Filipos, e essa cidade foi a entrada de Paulo na Europa. De Filipos, você vê que Paulo passa para Tessalônica, depois de Tessalônica ele vai para Atenas, depois de Atenas ele vai para Corinto, e depois de Corinto ele retorna para ele passa. Paulo passa por Éfeso, mas ele não fica em Éfeso. Ele apenas vai para Éfeso com um casal chamado Priscila e Áquila. E ele deixa o casal lá, volta para Cesareia, para Jerusalém, e depois ele começa, depois de um tempo, a terceira viagem missionária. E de acordo com Atos dos Apóstolos, na parte final do capítulo 18, você vê que Paulo começa a terceira viagem missionária, passando pela região da Galácia, por todas as regiões superiores, e aí ele volta para Éfeso. E daí, quando ele volta para Éfeso na terceira viagem missionária, você vê isso no capítulo 19, 20 e 21, ele fica 3 anos em Éfeso. Depois desses 3 anos em Éfeso, ele sai, passa mais uma vez pela região da Grécia, por Filipenses, Tessalônica, por Atenas e depois por Corinto. E depois ele volta para Jerusalém, onde ele vai prestar um culto a Deus. E quando ele estava lá em Jerusalém adorando a Deus, você vê isso no capítulo 21, no 22 e no 23, alguns judeus que vinham da região da Ásia Menor, que sabiam que Paulo tinha ficado 3 anos em Éfeso, pregando a respeito de Jesus, o prenderam, acusando-o de tentar colocar Trófimo, que era um éfeso, um cidadão efésio, dentro do templo, profanando o templo. Os judeus não aceitavam que gentios, pessoas não
que os não-judeus entrassem no templo. Paulo, na verdade, não levou Trófimo para o templo. Ele entrou sozinho para prestar a sua adoração no templo. Mas os judeus queriam acusá-lo, queriam que ele fosse julgado. E lá em Atos, no capítulo 21 até o 23, você lê a história de que eles organizaram um jejum de 40 judeus que fizeram um voto de matar Paulo. E Paulo, dali, foi tirado de um linchamento. Os judeus começaram a agredi-lo, começaram a bater nele, com o propósito de matá-lo. Fecharam a porta do templo, colocaram Paulo para fora, começaram a bater para que ele fosse morto. Só que na frente do templo, em Jerusalém, havia uma fortaleza chamada Antônia, que o Império Romano tinha colocado aquela fortaleza ali porque sabiam que havia muitos conflitos entre os judeus naquele templo. E quando eles viram dessa fortaleza, a fortaleza ficava numa região em que eles tinham um ponto de sentinela. O sentinela viu que estavam agredindo Paulo. Então os soldados foram até lá e pegaram Paulo, colocaram dentro da fortaleza e marcaram o dia seguinte para que pudessem apresentar acusação contra Paulo. Foram até Paulo, apresentaram as suas acusações. No capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta que 40 judeus fizeram um voto de que iriam conversar com o tribuno responsável pela fortaleza para que ele levasse Paulo até eles, sob o pretexto de que queriam fazer algumas perguntas. Mas, na verdade, eles estavam prontos para matar a Paulo. O sobrinho de Paulo escutou os judeus fazendo esse voto. E ele foi até Paulo e contou a Paulo. E Paulo chamou o guarda e disse para o guarda: leva esse homem até o tribuno, porque ele tem uma informação importante. E o sobrinho de Paulo contou para o tribuno do plano dos judeus de matar a Paulo, de que pediriam que ele levasse Paulo para eles no templo para que fosse interrogado, mas na verdade, no caminho eles matariam Paulo. Então, o tribuno, que era responsável pela fortaleza, separa 470 soldados, para que alguns a pé, alguns a cavalo, para que levassem Paulo em segurança até a cidade de Cesareia, que era a cidade vizinha, para que ele ficasse preso em segurança. E ele foi levado para a cidade de Cesareia, onde ele ficou 2 anos aguardando julgamento por parte de Félix, que era o governador daquela região. Mas durante 2 anos Félix não realizou o julgamento de Paulo, porque ele esperava receber suborno. A Bíblia fala que Félix chamava Paulo algumas vezes para ouvi-lo com a intenção de receber dinheiro, que ele não recebeu. E por isso o mandato dele terminou. Veio Pórcio Festo, o sucessor de Félix, que quis mandar Paulo de volta para Jerusalém, para agradar aos judeus. Como Paulo sabia que em Jerusalém ele poderia ser morto, ele tinha cidadania romana e os romanos podiam fazer uma apelação para serem julgados em Roma. Então Paulo fez esse apelo. Então ele foi para Roma e ficou 2 anos lá, numa prisão domiciliar, até que ele foi condenado e foi decapitado.
E é nesse período que Paulo ficou em Roma, preso em Roma, que ele escreveu essa carta para os filipenses. Toda essa história que eu acabei de contar, você pode ler em Atos dos Apóstolos, ali a partir do capítulo 19 até o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Agora, vindo para Filipenses, você está vendo no topo da tela que nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Ele escreveu essa carta para os filipenses. No capítulo 1, ele agradece a Deus por eles. Ele fala que Deus vai completar a obra na vida dos filipenses. E ele fala que ele ora para que eles recebam o pleno conhecimento de Deus e recebam inteligência espiritual, o pleno entendimento de Deus, para que eles possam produzir frutos de justiça, para que eles possam produzir a mensagem de Deus e que os atos deles sejam atos que revelam que eles estão em Cristo. Ele também fala no capítulo 1 que ele estava preso, mas que ele estava alegre e que ele já tinha pregado para toda a guarda pretoriana. Significa que os guardas que ficavam vigiando Paulo, todos eles foram evangelizados. E ainda no capítulo 1, Paulo fala que tomou conhecimento de que muitas pessoas, quando souberam que ele foi preso, tomaram ousadia e coragem e começaram a pregar. E ele ficou feliz por ver que aquelas pessoas, olhando o exemplo dele, não tiveram mais medo e começaram a pregar. Ele conta também que ficou só com uma tristeza, que ele ficou sabendo que algumas pessoas começaram a pregar porque elas tinham inveja de Paulo, pela eloquência, pelo poder, e elas não pregavam quando Paulo estava pregando. Mas quando souberam que Paulo estava preso, saíram e começaram a pregar, manifestando a inveja que tinham de Paulo. E Paulo fala que, apesar dessa tristeza, ele diz: o que importa é que Cristo está sendo pregado e as pessoas estão sendo salvas. E ainda no capítulo 1, ele diz que ele estava num dilema, que em alguns momentos ele pensava em partir, em morrer, porque para ele a morte lhe traria um lucro, mas ele lembra que a vida permitia que ele continuasse incentivando as pessoas a seguirem a Deus. Então ele fala: eu penso na morte, mas se a vida me der o benefício de fortalecer vocês, então é melhor que eu esteja em vida. E terminando o capítulo 1, ele agradece aos filipenses porque eles enviaram algumas ofertas para Paulo para que ele pudesse receber um conforto. E mandaram essas ofertas por meio de um homem chamado Epafrodito. No capítulo 2, Paulo fala que se existe algum poder de Deus, se existe algum encorajamento de amor, se existe alguma comunhão entre as pessoas, se existe fraternidade, um amor fraternal, e se existe uma união, então que o povo de Filipos, que os filipenses, pensassem em manter tudo isso da mesma forma como ele pensava, para que ele pudesse receber um consolo. Ele fala assim: se existe poder de Deus, vocês devem buscar isso. Se existe algum encorajamento de amor, vocês também devem buscar isso. Se existe comunhão, vocês devem viver em comunhão. Se existe fraternidade, o amor fraternal, vocês devem viver dessa forma
E se existe união, vocês devem viver assim, porque é essa forma que eu penso que deve ser uma igreja. Então, espero que vocês compartilhem do mesmo modo de pensar. E espero que vocês olhem para Cristo, porque Cristo, ele sendo Deus, ele não se preocupou em permanecer no céu e ficar como Deus, mas ele recebeu o propósito de descer nessa terra, encarnar e morrer por todos nós, e ele aceitou descer do céu, ser humilhado, posto nessa terra como ser humano, e depois de ter sido humilhado como ser humano, posto como ser humano encarnado, ele aceitou ainda morrer a morte que era nossa, para que nós pudéssemos ter a vida. E ele morreu a morte de cruz. Chegou a cumprir o propósito de Deus para ele até o final. E foi por isso que ele recebeu um nome acima de todo nome, que dá a ele toda a glória. E Paulo fala sobre Cristo dizendo: sigam o modelo de Cristo. Vocês foram chamados para obedecerem a Deus. O próprio Cristo obedeceu a Deus. Então andem em obediência a Deus. E ele termina o capítulo 2 dizendo que vocês resplandeçam como a luz. No capítulo 3, Paulo começa a concluir a carta. E ele diz: concluindo a carta, eu preciso que vocês tenham cuidado dos cães. Então Paulo fala que existem pessoas que se aproveitam do evangelho para obter vantagens e que os filipenses deveriam prestar atenção em relação a essas pessoas que poderiam usar do evangelho para obterem satisfação pessoal. E Paulo chega a dizer: essas pessoas aí, o Deus delas é o seu estômago, é o seu ventre, são os seus próprios interesses. Mas vocês não devem caminhar junto dos cães, devem ficar longe deles. E Paulo fala que os filipenses devem prosseguir para o alvo, e o alvo é irem para o céu, é seguirem na luta para obedecerem a Deus. E Paulo se coloca como exemplo. Ele fala que ele mesmo se sacrificou, que ele era fariseu, que ele tinha muitos títulos, mas ele deixou tudo de lado, considerando tudo como esterco, por amor a Cristo, aceitando a prisão somente para atingir o prêmio da soberana vocação de Deus para a vida dele, que é a salvação. E ele fala para eles: prossigam para o alvo. Agora no capítulo 4, vamos ler aqui o capítulo 4. Nessa Bíblia da King James, você vê que nessa versão eles colocam alguns títulos. E eles colocaram aqui o título Unidade e Alegria em Oração. E aqui ele começa: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Então ele diz que ama os filipenses, que tinha saudades dos filipenses, que os filipenses para ele eram motivo de alegria e uma coroa. Por que motivo de alegria? No capítulo 1, Paulo fala que tomou conhecimento a respeito de como eles estavam seguindo a Deus fielmente. Então ele tem uma alegria por eles, porque eles aceitaram a palavra e estavam no caminho. Quando ele fala minha coroa, ele estava dizendo: vocês são o prêmio. Eu fiz a obra em Filipos e vocês, como igreja, são o meu prêmio, a minha coroa. E então permanecei assim, firmes no Senhor, amados. 2.
Eu suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. 3. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Nos versículos 2 e 3, Paulo fala que sobre duas mulheres, Evódia e Sintique. Essas mulheres são pessoas que, como ele diz aqui, trabalharam na obra com ele, juntamente com Clemente. E elas tinham tido um desentendimento. E Paulo está falando a respeito da importância da unidade. Então ele pede para o povo, para a pessoa que era o pastor, que era o responsável pela congregação de Filipos, que ia receber a carta, que ele ajudasse Paulo, no sentido de que elas se perdoassem, que elas voltassem a ter uma boa convivência. Agora no versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Aqui no versículo 4, Paulo está insistindo na alegria. Se você olhar os capítulos 1, 2 e 3, em todos os capítulos, a palavra alegria está presente. Por isso, muitos estudiosos dessa carta de Filipenses dizem que essa carta é a carta da alegria, porque Paulo estava preso. E apesar de estar preso, ele escreve para os filipenses falando sempre de alegria. E de uma alegria que é uma alegria no Senhor. Porque essa alegria no Senhor é uma alegria que supera o bem-estar. Ela é uma alegria que vem de Deus. Uma alegria de saber que se está salvo, de que se tem relacionamento com Deus e de que nenhuma prisão, nenhuma cadeia, nenhuma dificuldade pode impedir a pessoa de estar bem quando ela recebe a alegria de estar no Senhor. Por isso ele fala para eles: alegrai-vos sempre no Senhor. Não se alegrem por causa das coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida são passageiras. Mas se você se alegra no Senhor, você sabe que Ele está com você. Você sabe que aí não há nada que pode arrancar de você a salvação. Versículo 5: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Então ele está dizendo: amem as pessoas. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas que não têm amor pelo próximo. Mas ele fala: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. E há pessoas que vão à igreja, colocando isso no aspecto prático para o nosso dia a dia, que são uma pessoa na igreja, mas logo que saem das portas para fora, agem de maneira que destratam os próprios familiares. São pessoas que são irascíveis, iracundas, pessoas que vivem com ira dentro de casa, ou no tratamento com as pessoas do trabalho, da escola, no tratamento com os vizinhos. Então Paulo fala: sejam amáveis. 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. Agora Paulo fala sobre ansiedade, sobre preocupações com o futuro, sobre preocupações a respeito das questões do dia a dia da vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, está escrito que basta para cada dia o seu próprio mal. Deixem as questões de amanhã para amanhã. E aqui Paulo fala: não andem ansiosos por motivo nenhum. Pelo contrário, se você tiver alguma preocupação com o futuro,
se você tiver alguma ansiedade, se alguma coisa incomoda, se alguma dúvida, algum medo bate no seu coração, então que isso seja tudo isso, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Declarem diante de Deus a todos os medos, dúvidas, inseguranças, por meio de oração. A oração é uma conversa com Deus. E súplicas. As súplicas são pedidos. Deus, eu não consigo resolver isso. Súplicas com ações de graça, já com agradecimento. Você deve orar dizendo: Deus, eu estou passando por uma situação difícil que é assim e assim, e eu não sei como vencer esse medo, como resolver essa situação. Diga para Deus para que lhe dê luz, clareza, caminho, direção, e no final diga: eu agradeço ao Senhor pela vida e porque esse problema que está na minha frente já está resolvido. Quando eu falo com o Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu e com certeza respondeu. E agora é só aguardar, porque eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho certo. Já agradeça a Deus. Quando você faz isso, acontece o versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você ora colocando as ansiedades nas mãos de Deus, Ele derrama a paz que vem dele. E a paz que vem dele ultrapassa todo entendimento. As pessoas não entendem como que a pessoa está com um problema enorme e ela consegue ficar em paz. Essa paz é a paz que vem de Deus. Ela ultrapassa todo entendimento humano. E quando você lança a sua ansiedade, a sua preocupação diante de Deus, com oração, súplicas, com ação de graça, Deus manda a paz. Essa paz que vem do céu, que ultrapassa todo entendimento e que guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Veja, ele fala guardará as emoções. O coração fala das nossas emoções. Guardará as emoções e os pensamentos. Os pensamentos fala do cérebro. Fala que ele vai guardar as emoções e os pensamentos. 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então aqui Paulo fala o que deve tomar conta dos pensamentos daqueles que seguem a Deus. Pensamentos do que é verdadeiro, do que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama e do que é excelente e digno de louvor. Tem pessoas que ficam o tempo todo acompanhando as notícias ruins e ficam falando a respeito das notícias ruins. As notícias ruins não devem ser faladas. Nós devemos falar daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, do que é justo, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama. Precisamos usar as nossas palavras para edificação, para construção. Se eu falo a respeito de algo ruim, que seja para dizer aconteceu isso, então nós temos uma ação para fazer isso, para combater esse mal. Mas nunca ficar falando das coisas de má fama. Existem alguns que se entregam às fofocas, a mexericos, a respeito de outras pessoas e às vezes até mesmo de pessoas da igreja. É necessário usar as palavras para tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, de boa fama. Versículo 9. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim,
Isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Veja que Paulo, ele imitava tanto a Cristo que ele podia dizer para os filipenses: tudo o que vocês aprenderam, que vocês receberam, que vocês ouviram e viram em mim, isso praticai, podem seguir, e o Deus de paz estará convosco. Agora então encerramos aqui essa parte que fala sobre unidade e alegria em oração. Ele fala que os filipenses precisavam manter a união e a alegria em oração, mas ele fala sobre a importância da boa convivência, da boa relação entre os irmãos. E ele fala para que o pastor da igreja ajudasse ele a reconciliar Evódia e Sintique, e que eles também não deveriam andar em ansiedade, mas em alegria de oração, não em ansiedade, e falando apenas naquilo que é puro, justo, verdadeiro, honesto, de boa fama e digno de louvor. Agora Paulo, ele agradece à igreja de Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Então aqui no versículo 10 ele tem alegria, porque o povo de Filipos tinha enviado alguns mas benesses e alguma oferta por meio de Epafrodito para Paulo. Nós já lemos isso no capítulo 1 e 2. Ele agradece e ele fala sobre Epafrodito, que Epafrodito ficou doente com ele e que ele estava enviando Epafrodito novamente para a igreja de Filipos, para que eles pudessem ter um tempo de comunhão com ele e pudessem vê-lo com saúde. Então aqui no versículo 10 ele fala: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Esse renovado vosso cuidado para comigo é porque ele recebeu as ofertas que os filipenses mandaram para ele em Roma por meio de Epafrodito. Então ele está dizendo que está alegre porque ele está agradecendo porque ele recebeu o cuidado dos filipenses com ele, sobre o qual na verdade estáveis atentos. E agora ele fala: na verdade vocês já estavam atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Agora o 11: eu não vos declaro isso por estar necessitado, porque eu aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. 12: eu sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. O versículo 13 é muito conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. E você percebe, quando você lê esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, logo depois do versículo 12, que esse versículo, na verdade, ele é muito distorcido, porque as pessoas dizem: posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas vezes no sentido de que eu posso prosperar, enriquecer, conseguir mais, mas você vê que Paulo fala isso depois de dizer no 12: eu sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Eu aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Eu tudo posso naquele que me fortalece. 14. Entretanto, ou seja, apesar de eu suportar tudo, fizestes bem em participar da minha aflição. 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho,
quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. 16. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. 17. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. 18. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Então você vê aqui que Paulo, nos versículos 15 e 16, ele conta que quando ele saiu de Filipos, que era na região da Macedônia, e ele foi para Tessalônica, ele passou algumas dificuldades. E os filipenses estavam próximos ali. E eles enviaram ajuda 2 vezes para Paulo, enquanto ele estava naquela localidade. E ele fala que não está agradecendo porque ele está buscando mais ofertas. Porque ele fala aqui no 17, não que eu esteja à procura de ofertas, que eu estou falando sobre isso, mas eu busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Eu busco o bem que pode ser colocado como crédito para vocês. Ele está dizendo o bem que pode ser depositado para vocês. Agora no 18, agora eu estou plenamente suprido, até em excesso. Eu tenho recursos em abundância, desde quando eu recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. 19, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. 20. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. E agora ele termina a carta fazendo as suas últimas saudações e a bênção apostólica. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saúdam. 22. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Aqui ele estava falando a respeito dos guardas, a respeito deles que caminhavam com ele ali, que tinham se convertido e que agora já não eram apenas soldados que ficavam vigiando Paulo. Agora eles já eram irmãos em Cristo. 23. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então essa é a leitura de Filipenses capítulo 4. Nós terminamos um estudo breve da carta de Filipenses. O que pudemos aprender nessa meditação, nesses 4 dias, nesses 4 capítulos? Que Paulo orava intercedendo para que os filipenses recebessem a plenitude do conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar a plenitude do conhecimento de Deus e o entendimento de Deus, para que nós possamos saber exatamente o propósito que Ele tem para a nossa vida. Paulo fala que ele passava por um dilema, de morte ou de estar em vida. Quem sabe você esteja passando por situações difíceis e pensando, por que Deus não me leva? Mas Paulo, ele não pensou apenas em si mesmo. Ele pensou, se eu estou vivo, eu posso fortalecer outras pessoas. Ele também falou, aqui na meditação que nós fizemos em Filipenses, que ele anunciou o reino para todos os soldados que o vigiavam. Isso nos fala sobre falar a respeito de Deus, de Cristo, em todas as circunstâncias. Paulo estava preso, estava pregando para os soldados. No capítulo 2, Paulo fala sobre se existe algum poder,
algum encorajamento de amor, se existe comunhão, fraternidade e união, então pensem dessa forma. Não se preocupem apenas com o que é do interesse próprio de vocês, mas se preocupem com o que é do interesse do próximo também. Não se considerem superiores a ninguém, mas considerem os outros superiores a si mesmo. Porque assim vocês vão ser humildes e vão atender as pessoas. Olhem para o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não se preocupou em permanecer como Deus, mas ele se humilhou e assumiu a forma humana, e humilhado ainda se humilhou mais uma vez, morrendo a morte de cruz para nos dar a salvação, sendo modelo de absoluta submissão a Deus. Então Paulo fala no capítulo 2, olhem para o modelo de Cristo e resplandeçam como a luz. No capítulo 3, Paulo fala, não olhem tomem cautela com os cães, fujam, existem pregadores que estão buscando os interesses do próprio estômago, pessoas preocupadas apenas consigo mesmas. Tome cautela e prossigam para o alvo, para receberem a salvação. E ele encerra aqui no capítulo 4, dizendo, alegrem-se no Senhor. Tenham boa convivência, não fiquem brigados. Como Evódia e Sinti que tinham brigado, ele diz, lutem para terem uma boa convivência. Vivam de forma que a amabilidade de vocês seja conhecida de todos. Que vocês não andem ansiosos com relação a nada do futuro. Que vocês só pensem e falem daquilo que é bom. E que vocês continuem seguindo na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor supera todas as coisas. E Paulo agradece porque os filipenses mandaram uma oferta muito boa que ajudou a Paulo. E aqui também no capítulo 4 aprendemos que a alegria no Senhor, ela supera e vence toda a preocupação, porque é possível, na alegria do Senhor, vencer todos os obstáculos e desafios. Esses são alguns dos ensinamentos que nós podemos ver, aprender em Filipenses no capítulo 4, que possamos orar para ter essa alegria no Senhor e que toda ansiedade seja removida da nossa vida, do seu coração, você que acompanhou esse estudo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique na graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.